horas. Até meio-dia e um tiquinho. Trauma da câmera abrir do nada e virar meio. Esse povo trabalha. Vocês pensam que eu não sei, rapaz? Que vocês estão todos deitados aí de pijama, enrolado, de meio-dia assistindo aula. Vocês pensam que eu não conheço. Não ria não, que eu sei que é verdade. Olha aí, pessoas. Já que tá aparecendo de boa, qualquer coisa vocês falem, tá? Não preciso nem dizer, pela milionésima vez, que se tiverem dúvida, vocês podem abrir o microfone e perguntar, ou mandem no chat. Eu consigo ver o chat porque eu deixo o slide em segundo plano, então eu consigo acompanhar pelo chat. Qualquer coisa vocês podem mandar, tá? O assunto de hoje, que é lançamento oblíquo, ele não é um assunto muito cobrado nas provas do Enem. Não é. E quando foi cobrado mais de maneira conceitual. É muito comum aparecer questões de lançamento oblíquo abordando a teoria, a partir da fenomenologia do próprio lançamento em si. Então, não é comum aparecer questões de cálculo, de contas difíceis de lançamento oblíquo. Só que vocês sabem que o Enem de 2018 para 2019, ele deu uma volta completa aí no seu estilo de prova. A prova de 19, ela estava muito mais complexa nessa questão de contas, de tratamento vetorial. Então, pode ser um assunto aí que o Enem pode abordar, que vai tratar dessas contas que ele quer avaliar, e vai ter uma certa complexidade de vetores, esse tipo de coisa, é a parte do lançamento oblíquo, tá? Então, fiquem ligados, eu vou dar para vocês os tópicos que são mais importantes, os bizus teóricos também, porque quando cai questão de teoria, é sempre do mesmo jeito. Não é que eu sou a mãe de Nanã, é porque sempre é do mesmo jeito. Eles não têm nem o que inventar, as questões é tudo igual. Então, eu vou passar esses bizus para vocês, anotem, não deixem de anotar, tá bom? Porque é coisa importantíssima. Vamos lá. Esse é o penúltimo lançamento, esse é o último lançamento e o penúltimo movimento que a gente vai estudar na cinemática, tá? A gente viu movimento uniforme, uniformemente variado, queda livre, lançamento vertical, lançamento horizontal, agora a gente está em lançamento oblíquo e o último vai ser movimento circular, que é mais legal. De todos esses movimentos aí que a gente tratou, o mais chatinho é esse, que é o de lançamento oblíquo, é o cara que é mais chatinho. Porque a gente tem que fazer um tratamento vetorial e tudo mais, então é o que a galera menos se identifica, mas, pelo lado bom da coisa, como eu falei, é aquele que menos cai. Então a gente fica mais tranquilo quanto a isso, beleza? Se você deseja fazer vestibulares de linha militar, como SpaceX, como é EAR, que é especialista da aeronáutica, então é bom vocês terem essas noções, tá bom? E às vezes essas provas nem são tão difíceis quanto parece, tá? Às vezes é mais fácil do que você imagina. Você estuda nível Enem, pega uma prova dessa. A única questão é que ela é mais conteudista, mas é de boa. Então, bora lá. A gente sempre estuda inicialmente como é o movimento, né? Semana passada era o lançamento horizontal, a gente tinha o Ash querendo capturar o Charmander. Não conseguiu, então essa semana o Ash está querendo capturar o Charmander novamente. Só que agora, olha, o lançamento, em vez de ter a velocidade inicial no eixo horizontal, feito semana passada, olha, lançamento horizontal, significa que quando eu jogo a Pokébola aí no caso, a minha velocidade inicial está no eixo X, ela é horizontal. Só que agora a gente está trabalhando com lançamento oblíquo. O nome oblíquo, você pode pensar na sua cabecinha aí, ó, que é troncho. Tudo que é oblíquo é troncho. É um vetor troncho para a gente. E tudo que é troncho atrapalha nas nossas contas. Então, em vez da velocidade inicial, ela tá na horizontal, olha, agora é um vetor oblíquo. É um vetor que forma um certo ângulo de inclinação aqui. Então, isso vai fazer toda a diferença. Lembra, lá no lançamento horizontal, a velocidade inicial era toda no eixo X. Então a gente diz, olha, V0 é igual a Vx. Aqui não, olha. A velocidade inicial ela é inclinada. Ela vai ter uma componente X, ela vai ter uma componente Y, beleza? Então, a gente vai decompor, eu vou ter um V0 na direção X, eu vou ter um V0 na direção Y. João, o que é que a questão normalmente me dá? Ela normalmente vai lhe dar o V0, olha, o vetor troncho. O valor desse vetor aí, que é o total, a velocidade inicial. Normalmente ele te dá esse valor. João, como é que eu calculo o Vx e o Vy? Vê só, olha para esse desenho, tá bom? Aqui tu vai ter um ângulo de inclinação e percebe que com esses três vetores tu fecha um triângulozinho retângulo. O Vx está coladinho no ângulo, olha. Com ângulo cosseno. Com ângulo cosseno. Ou tu pode lembrar, ó, tá deitado, o Vx é deitado. Deitado, ó, com sono. Com sono, cosseno. Lembra disso. Então, a componente x vai ser o que ele te deu, o V0 vezes o cosseno do ângulo de inclinação. O VY ali em pé, sem sono, sendo em pé, tá bom? Tu também pode ver que ele está do outro lado, o ângulo é aqui, tá? É o ângulo com a horizontal.
Ele está sem o ângulo. Esse está com o ângulo, esse está sem o ângulo. Sem ângulo, seno. Então, o VY, V0Y, vai ser V0 vezes o seno do ângulo de inclinação. Aquelas coisas que a gente abordou na semana passada, continua valendo. Eu falei semana passada, olha, Vx é constante. E aqui Vx continua sendo constante. Porque qual é a única aceleração do meu movimento? A gravitacional. E a aceleração gravitacional é na vertical, beleza? Então, olha, lancei a Pokébola para capturar o Charmander. A trajetória basicamente é essa. Ó. Ela vai subindo, ó, o vetor vai ficando cada vez mais troncho. Ela chega num ponto que a gente chama de altura máxima. E anotem, isso é super importante, igualzinho o que a gente já trabalhou em queda livre. Queda livre não, lançamento vertical. Olha aqui. Na altura máxima, a minha velocidade é toda no eixo x. E é igual a essa. Por que é igual? Porque a velocidade no eixo x é constante. Na altura máxima, eu tenho velocidade no eixo y? Não. Na altura máxima, não tem VY. Então, aprendam esse bagulho que as questões vão lhe cobrar bastante. Vai ter muita questão trabalhando o seguinte, olha, na altura máxima a velocidade é zero. Mentira, tá? Na altura máxima, VY é zero. Ele vai dizer, olha, a componente vertical da velocidade, VY. Então, tomem cuidado para vocês não confundirem esse tipo de coisa, tá? Eu sempre digo a vocês, ó, o Enem, rapaz, é o inimigo com as artimanhas querendo que você caia nos laços inflamados dele. Então, você não pode cair nessa armadilha do tinhoso. Ele sempre vai botar essas palavras. Sempre vai ter assim, olha, na altura máxima a velocidade é zero, o vetor velocidade é zero. Aí tu vai pensar, meu irmão, velho, João falou isso mesmo, aí tu vai marcar. Só que eu não falei isso aí, não. Tô falando que VY é zero. A componente vertical da velocidade é nula, da altura máxima, beleza? Mas continua tendo velocidade, só no eixo X. Essa velocidade no eixo X é constante. Então, sempre a velocidade no eixo X é igual. O valor que ela tem aqui é o mesmo que tem aqui, é o mesmo que tem aqui. No eixo X, a velocidade é constante. O que muda é a velocidade do eixo Y, tá bom? Então, olha, na subida, VY diminui. É um movimento retardado. Por quê, João? Porque a gravidade não está puxando esse cara para baixo. Então, olha, se eu estou indo contra a gravidade está fazendo o quê com o meu VY? Diminuindo ele. Então, ele vai diminuindo, diminuindo, tanto que na altura máxima, VY é zero. Na queda, o movimento é acelerado. A gravidade está puxando, está acelerando ele. Então, na queda, o VY vai aumentando, beleza? Então, tomem cuidado com isso. Então, a bolinha segue até que chega no Charmander aí, capturando ele. Deixa eu te dar um bizu importante. Percebe que essa trajetória aqui, ó, me responda no chat. Que figura geométrica é essa daqui, ó? Que a trajetória da bolinha está fazendo? Que figura é essa daqui? Parece com o que a gente aprende? Lá na matemática. E aí, bota aí no chat. Parábola? Exato. Exatamente isso. A trajetória no lançamento oblíquo é uma parábola. Uma parábola, beleza? Tanto que alguns professores, algumas apostilas, vão chamar esses assuntos de movimentos parabólicos, ou lançamentos parabólicos. Só que é um nome muito feio, rapaz. O nome é lançamento oblíquo. Então saiba, a trajetória é uma parábola. A parábola tem uma propriedade de simetria, que aqui vai se aplicar. Em dois pontos de mesma altura, digamos aqui e aqui, tá bom? É a mesma altura. Esse tem uma certa altura, esse também tem, a mesma altura. O módulo da velocidade é igual. Então, se esse cara está subindo aqui com 30 metros por segundo, eu estou falando de V0, tá? O módulo da velocidade vai ser igual. Se ele sobe aqui com 30 metros por segundo, na mesma altura do outro lado, ele vai descer com 30 metros por segundo. Se ele saiu daqui, ó, puf, saiu com 50 metros por segundo. Saiu do chão, imagina que aqui é o chão, tá? Saiu de 50 metros por segundo, ele chega do outro lado com 50 metros por segundo. Deixa eu já te dizer o que é que o Enem vai querer te enganar. Ele vai dizer assim, olha, nos pontos de chegada e saída, o vetor velocidade é igual. Vai dizer, eita, João falou isso, velho. Eu não falei, não. O módulo é igual. Percebe que o vetor é completamente diferente. Lembra que uma grandeza vetorial tem três características. O módulo, que é o tamanho do vetor, a direção e o sentido. Esse vetor, olha, tem esse sentido e essa direção. Esse vetor tem outro sentido e outra direção. O vetor não é igual. O módulo é igual. Então, tomem cuidado, tá? Claramente, olha, tem uma distância. Essa distância é o que a gente vai chamar de alcance, tá bom? Então, qual é a parte central desse assunto? A teoria.
Na parte de conta, João, o que é que eu tenho que saber desse assunto da parte de conta? A altura máxima e o alcance. E é nisso que a gente vai trabalhar, tá bom? Na parte teórica da nossa aula de hoje, eu vou centrar nessas coisas. Altura máxima e alcance, beleza? Então tomem cuidado e aprendam essas duas coisinhas. Bora descrever esse movimento? Na horizontal, olha, muito eu já conversei com vocês. Por isso que sempre nas aulas de cinemática, a gente começa vendo como é o movimento. Poxa, é assim, é uma parábola, a velocidade desse jeito. Essa análise do movimento, ela é super importante para a gente entender como funcionam as coisas. Porque eu olho para o movimento, eu estou vendo como ele é, como ele funciona, eu já fiz uma descrição assim teórica. Poxa, a aceleração está aqui, a velocidade está aqui. Isso vai ajudar quando eu for fazer as contas. A maioria de vocês e de 98% dos alunos tem dificuldade em decorar fórmula e tudo mais, porque ele só estuda decorar fórmula. E o intuito não é esse, você tem que entender como a parada funciona, aí a conta pode fazer até algum sentido na sua cabeça. Então, a gente vai decompor o movimento. Vou olhar só para o eixo X, que é a horizontal, depois só para o eixo Y, que é a vertical, e a gente trata cada um desses dois caras, beleza? Olha, quando eu olho para a horizontal, não tem aceleração. Porque a única aceleração do movimento é qual? E aí, vocês lembram? Chat, quero que vocês interajam comigo. Porque eu sei que vocês estão deitados aí enrolados na cama. Se eu não falar com vocês, vocês pegam no sono. Qual é a única aceleração que tem nesse movimento? No movimento todo. Só tem uma aceleração. Exato. É a aceleração gravitacional. A aceleração gravitacional, ela está no eixo Y, vertical. No eixo X, não tem aceleração. Aí toda a discussão da aula passada. Não tem aceleração. Logo, a velocidade não muda, porque a aceleração é o cara que está mexendo na velocidade. Não tem aceleração, a velocidade não muda. Então, Vx é constante igualzinho. É tudo a mesma coisa, rapaz. Então, minha velocidade no eixo X vai ser V0 vezes cosseno de θ. Constante. Por que cosseno? Cosseno, cossono. O Vx está deitado. Lembra? Horizontal, deitado. É cosseno, tá bom? Para tu não esquecer. Esse valor é constante. E o alcance, que na horizontal, né, que é importante, a gente vê pela fórmula do Deus vê tudo, né? Distância é velocidade vezes tempo. Isso aqui não é do movimento uniforme? A aceleração é zero, então vale. Distância é velocidade vezes tempo. Minha distância vai ser o alcance, a velocidade é v0x, e o tempo, pessoal, é o tempo de voo. É o tempo que essa bolinha passou no ar, saindo de um ponto até o outro. Então, é a mesma coisinha, só muda os nomes, tá? Então tem o alcance, ó, a distância é o que a gente chamou de alcance, não foi isso? A velocidade é a inicial no eixo X, e o tempo aí desse deslocamento é o tempo de voo. Isso aqui vai ser super importante, tá? Na vertical, aí é um pouquinho diferente. Tem aceleração na vertical? Tem, vocês já disseram. Gravidade. Qual é a velocidade inicial, V0y? É a mesma coisa, só que em vez de cosseno é seno. Aqui, me respondam, essa velocidade y, ela é constante ou ela vai mudar durante o movimento? A componente y da velocidade, ela é constante ou ela varia no decorrer do movimento? Ela muda, ótimo. Eu pergunto essas coisas, sabe por quê? Porque essas questõezinhas vocês têm que fazer na cabeça de vocês sempre que vocês estudam. Você lê um negócio, esse tipo de pergunta vai ligar uns gatilhos para você ir rememorando essas coisas, tá? Esses tópicos conceituais é importante. Pronto, por que muda? Isso é super importante. Por que a velocidade no eixo Y muda? Aí a gente lembra do conceito. Existe um agente físico que ele é responsável por mudar a velocidade. Esse agente é o que a gente chama de aceleração, tá bom? A aceleração é o cara que muda a velocidade. É só tu lembrar do carro. Quando tu enfia o pé no acelerador, tu muda a velocidade do carro. Então lembra sempre disso, a aceleração muda a velocidade. No X não tem aceleração. Por isso que Vx, ó, constante, não muda. Porque a aceleração é o cara que mexe com a velocidade. Se eu não tenho aceleração, não mexe na velocidade. Vx não mexe. Já o y, olha, tem uma aceleração, é a aceleração da gravidade. Então, vê, se tem aceleração, a velocidade muda. Porque a aceleração é o cara que mexe com a velocidade, beleza? Percebe que tudo isso é conceitual. Então, é muito mais importante você entender o conceito do fenômeno, do movimento em si, do que fazer as contas. Então, o que é que você tem que saber disso? Poxa, João, por que VY muda? Você lembra? O que é que muda as velocidades? São acelerações. Tem alguma aceleração? Tem. Então, poxa, matei. Se tem aceleração, muda a velocidade. É por causa disso, tá? Esse cara vai sempre mudar,
Por causa da gravidade. Quando ele está subindo, olha, o movimento é retardado. A gravidade vai freando ele. Quando ele chega lá em cima e começa a cair, ele vai acelerando. Então a velocidade muda, tranquilo? No eixo vertical, o que é que vai ser de importante para a gente? Ok, massa. Achar o tempo de voo. O tempo de voo, pessoas, olha, presta atenção nesse detalhe. Quando o teu projétil ele sai de uma certa altura e volta para a mesma altura, imagina, tu chutou uma bola do chão, saiu do chão, voltou para o chão. Quando isso acontece, olha, a altura de chegada e de saída são iguais, então o tempo de subida é igual ao tempo de queda. Já falei disso com vocês lá em lançamento vertical. Então, se eu quero o tempo de voo inteiro, eu posso calcular só o de subida ou só o de queda, o que eu quiser, e multiplicar por 2. Imagina, por exemplo, o cara subiu em 2 segundos, então a queda dele vai durar mais 2 segundos. O tempo total, rapaz, eu posso calcular só um e dobrar. Por exemplo, subiu em 3, desceu em 3. Tu vai calcular os dois? Não. Calcula, por exemplo, o tempo de queda. Aí dá 3 segundos. Massa. Então eu sei que o total, olha, foi 3 mais 3, o que dá 6 segundos. Beleza, pessoas? Então, o tempo de voo total vai ser 2 vezes o de queda. João, como é que eu consigo achar esse cara? Tu pode fazer aquela formulazinha do vovô ateu. V igual a V0 mais gravidade vezes tempo. Tu faz da altura máxima até o chão, né? É a queda. Velocidade inicial é 0. Tu vai achar aqui, ó. A queda vai ser V0y dividido pela gravidade. Esse vai ser o teu tempo de voo, tá bom? V0y dividido pela gravidade. Que é igual ao tempo de subida, pessoas. Se tu calcular o de queda e multiplicar por 2, ou de subida, não muda em nada, tá? A gente vai aplicar isso nas questões aí para vocês verem como isso é cobrado. V0y eu já sei, ó. V0 sendo de θ. Então, olha como a gente vai combinar as coisas para chegar num certo resultado, que é o resultado mais importante. De conta, o resultado mais importante é que a gente vai ver. Eu tenho essas duas coisas. Alcance é V0x vezes tempo de voo. E aqui, ó, eu sei que o tempo de voo é essa bexiga. Todinha aqui, ó. V0x, ó, é V0 vezes cosseno. Se a gente juntar esses dois caras, ó, em vez de tempo de voo, botar isso. Multiplicar, a gente vai chegar no resultado mais importante, que é a conta de alcance, tá bom? João, eu tenho que saber como eu deduzo a equação. Não precisa não, tá? Eu sempre mostro, porque a ideia da isolada é essa, ser um aprofundamento. A gente vê os conceitos de maneira mais aprofundada. Mas você tem que saber decorar da dedução da equação. Claro que não. Então, bora juntar esses dois caras? Eu sei que o alcance é isso daqui, ó. No lugar de V0x, eu vou botar V0 vezes o cosseno do ângulo. No tempo de voo, 2 vezes V0, sendo tudo aquilo. Fica uma coisa bem feia. E, vixe, João, que coisa feia. Mas bora organizar? Bora organizar? V0 com V0 dá V0 ao quadrado. V0 ao quadrado, 2 vezes cosseno vezes seno. Fica isso daqui. Lá mais para frente, lá do meio para o fim do ano, se você está fazendo a isolada com chupeta de matemática, a galera do esquadrão, vocês vão ver relações trigonométricas. Vocês vão ver que essa relação aqui, ó, 2 cosseno seno, é igual ao seno de 2 vezes o ângulo, tá? Então a gente chega na fórmula mais importante. Esse carinha é igual a seno de 2 vezes θ. Essa é a equação do alcance que você tem que saber. Então, João, o que é que eu tenho que saber decorado na minha cabecinha de alcance? Essa daqui. Vai me dizer, olha, o alcance vai ser a velocidade do lançamento ao quadrado vezes seno de 2 vezes o ângulo. Meus amores, tomem cuidado com isso. Se ele vai dizer na questão, olha, uma bolinha foi lançada com 30 graus. Aqui vai ser seno de 30 graus? Não. Vai ser seno de 2 vezes 30. Seno de 60 graus. Tomem cuidado para não vacilar com isso daqui, em nome de Jesus. Então, olha, o ângulo que foi o lançamento, no alcance, olha, é seno de 2 vezes o ângulo. 2 vezes o ângulo. João, por que a gente escreve desse jeito? Porque o que é que eu disse? A questão sempre, em 90% dos casos, vai lhe dar o V0, vai lhe dar o ângulo. Então, olha, consigo calcular o alcance com os dados da questão, beleza? Anota esse bizu teórico que eu vou te dar. A função seno, ela tem o valor máximo e ela tem o valor mínimo. Então, existe um ângulo que eu vou fazer o lançamento e esse lançamento vai ter um alcance máximo. Existe um ângulo que o lançamento vai ter um alcance máximo. Anota, é o ângulo de 45 graus. Então, sempre que eu faço um lançamento oblíquo, eu jogo uma bolinha, eu dou um chute lá no campo de futebol, tem um certo ângulo que o meu alcance vai ser máximo. Esse ângulo é o ângulo de 45 graus. Então, isso pode ser abordado de maneira teórica nas questões.
Botando, olha, qual é o ângulo para o qual o seu alcance é máximo? O ângulo para o qual o meu alcance é máximo é o ângulo de 45 graus. Qualquer ângulo diferente desse, o meu alcance vai ser menor. A distância que a bolinha vai cair do outro lado vai ser menor. O alcance máximo, 45 graus. Pessoas, qualquer dúvida, joguem no chat ou liguem o microfone, tá? Me informem. Se vocês tiverem dúvida e não falar, aí eu jogo uma mazela em vocês e vai cair exatamente a dúvida na prova. E essas mazelas sempre caem, viu? Então é para dizer, não faça essa besteira da sua vida, não. Então, de um bando de conta, saiba que essa é importante. Essa aqui é a central, beleza? Só tem duas que são super importantes. O alcance e a altura máxima que a bolinha atinge. A altura máxima, meus amores, a gente calcula com a equação de Torricelli. Isso aqui não é a famosíssima equação do Torricelli, que salva a nossa vida? Sempre que a gente diz, como fala o grande filósofo contemporâneo, tempo ausente e Torricelli presente. Se não tem tempo na sua questão, você vai utilizar a equação do Torricelli. Sem dúvida, não tem tempo a equação do Torricelli. João, eu quero a altura máxima. Beleza, olha. Na altura máxima, o VY vai ser zero. Então, eu vou cortar e aqui vai ser zero, tá? Então, cortei. Porque eu não quero na altura máxima. Então, quando H é máximo, H máximo, a velocidade Y na altura máxima é zero. Não foi o que a gente acordou? Esse termozinho com sinal menos, jogo para lá com sinal mais. Então, fica 2GH máximo igual V0Y ao quadrado. 2G multiplicando, passa dividindo. V0Y, pessoal, é V0 seno de θ, tá bom? Então, olha, minha altura máxima vai ser V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ dividido por 2 vezes a gravidade, que passou dividindo, e o VY abriu. Esse carinha também é importante, tá? João, é provável que apareça esse tipo de coisa no Enem? Eu diria que é possível, mas não que é provável. É possível, mas não é provável. Tipo, a chance de aparecer é muito baixa, mas não é impossível. João, qual é o ângulo que eu vou atingir a altura máxima? É o ângulo de 90 graus. Faz todo sentido, né? Se eu quero a altura máxima, eu vou jogar esse cara para cima. O ângulo de 90 graus é o que a gente chama de lançamento vertical. Então, nem tenha dúvida. Nem tenha dúvida. O ângulo que você tem a altura máxima é quando você joga esse cara para cima. É no lançamento vertical, beleza? Então, essa é a formulazinha da altura máxima. Bora aplicar essas coisas em questões? Das questões, vocês vão ver que isso é bem aplicadinho, principalmente a parte de teoria. Aquela parte de, poxa, onde é que a velocidade é zero? Onde é que tem aceleração? Como funciona? Essa velocidade muda, não muda, é constante? Tudo isso é muito bem abordado nas questões. Então, bora lá. É provável que a dúvida que você não tirou, você vai tirar aí olhando as afirmativas de questões teóricas, beleza? Olha essa questão da PUC do ano 2000. Suponha que em uma partida de futebol, o goleiro, ao bater o tiro de meta. Oi, calma, não entendi. Era 45 graus. Aonde? Vamos voltar. Não, vê só. No alcance, o alcance máximo, o alcance, tá? O alcance é a distância que a bolinha vai cair lá quando você joga. O alcance é máximo quando o ângulo de lançamento é de 45 graus. Tranquilo? Alcance máximo é quando você lança com um ângulo de 45 graus. Essa é a primeira coisa. Tranquilo? A altura vai ser máxima quando tu joga para cima, que é o ângulo de 90. Isso aqui é só uma curiosidade. Então você tem que lembrar o seguinte: o alcance é máximo, alcance, tá? Isso aqui é a altura. Alcance é a distância. O alcance ele é o máximo, o maior possível, quando o ângulo de lançamento é 45 graus. É isso que você tem que anotar. Top. Tá vendo vocês, ó? Minha noiva de zoeira ali, ligando o som no meio da minha aula. Ela pensa que eu não exponho, eu exponho mesmo. Se você reclamar, ainda vira a câmera do notebook para ver você estudando. Olha aí. Questão da PUC dos anos 2000. Suponha que em uma partida de futebol, o goleiro, ao bater o tiro de meta, chuta a bola, imprimindo-lhe uma velocidade cujo vetor forma com a horizontal um ângulo alfa. Desprezando a resistência do ar, são feitas as afirmações abaixo. Então, ele quer saber quais afirmações estão corretas. Tranquilo? Quais afirmações estão corretas. Então, como é que a gente vai responder isso? Eu leio a afirmação, vocês botam no chat se vocês acham que é verdadeiro ou falso. E a gente vai decorrendo nisso daí. Primeira afirmativa. No ponto mais alto da trajetória, a velocidade vetorial da bola é nula. Verdadeiro ou falso? Botem aí no chat. Ou falem no microfone, vocês que sabem. No ponto mais alto da trajetória,
a velocidade vetorial da bola é nula. Verdadeiro ou falso, pessoas? E aí, quero mais opiniões. Vou repetir. No ponto mais alto da trajetória, a velocidade vetorial é nula. Isso é verdadeiro ou isso é falso? A Amanda disse que era verdadeiro. Deixa eu botar aqui o chat. Vocês estão aí nem toca com medo de errar que eu tô ligado em vocês. Pessoas, tomem cuidado que isso aqui é uma casca de banana. João Lucas, falso. Isso é uma casca de banana. Lembra que eu falei para vocês? No ponto mais alto da trajetória, VY é nula. Se eu errar, eu erro confuso. Essa errou confuso. No ponto mais alto, né, a componente vertical é só o VY que é zero. Velocidade vetorial é o vetor todo velocidade. Tem velocidade, só não tem VY. Então lembra disso. No ponto mais alto, a componente vertical é zero. O VY é zero. Não é que a velocidade toda é zero. É só o VY. Então isso aqui é uma casca de banana, tá bom? Ele diz, ó, a velocidade vetorial da bola é nula. Falso. Se ele dissesse, a componente vertical é nula. Verdadeiro. Se ele dissesse VY é nulo, verdadeiro. Mas a velocidade vetorial toda é nula? Não, não é não, tá? Casca de banana aí para você errar. Não, não caia nessa. Segundo, a velocidade inicial pode ser decomposta segundo as direções horizontal e vertical? E aí, eu posso pegar o V0 e decompor na vertical e na horizontal? Isso é verdadeiro ou falso? João Lucas, acho que é verdadeiro. E aí, pessoas, respondam, meu velho. João Gabriel diz que é verdadeiro. Tem uma concentração de Joãos muito grande nessa sala. Ah, mano, é verdadeiro. É verdade, tá, pessoas? É exatamente o que a gente fez. A gente não pegou o vetor V0 e decompôs em V0x, V0y? Então é verdadeiro, foi exatamente o que a gente fez. Então a afirmativa 2 está correta. Então a letra B já joga fora, a letra D já joga fora. Então essas duas aqui estão falsas, beleza? Vamos ver o ponto 3. Só sobrou pra gente, ó. Letra A, letra C e letra E. Mas a A e a E diz que a primeira é verdadeira e a primeira é falsa. Então só sobrou a letra C. Já mata com a letra C. Mas bora verificar os outros pontos para a gente ver onde é que estão os erros e a gente relembrar o conteúdo teórico. Ponto 3. No ponto mais alto da trajetória, é nulo o valor da aceleração da gravidade. Pessoas, claro que não. Se no ponto mais alto a gravidade fosse zero, a bola ia chegar e ficar flutuando lá no ponto mais alto porque não tem gravidade. Se isso aconteceu, você fez um experimento, jogou uma bola, ela está no ponto mais alto, ficou flutuando, você corra, você chame um exorcista, porque isso é coisa do demônio, tá? Isso é o poltergeist aí aparecendo no seu experimento, coisa do capiroto. Então, a aceleração não é nula no ponto mais alto. A aceleração não vira zero e a bolinha fica lá flutuando. A velocidade do eixo Y é nula. Não a aceleração. Tome cuidado para não cair nessa, tá? Então, falso. A quarta afirmativa diz, ó, no ponto mais alto da trajetória, é nulo o valor da componente vertical da velocidade. Glória a Deus, né? Finalmente. De fato, isso aqui é verdadeiro. No ponto mais alto, a componente vertical, ela é nula. Só a componente vertical. Apenas a componente vertical, tá bom? Não caia nessa cilada. Como diz o famoso meme, é cilada Bino. Então não caia nessa, tá? Letra correta, 1 e 4, alternativa C, beleza? Quer dizer, 2 e 4, alternativa C. As outras a gente viu que tá errada. Bora para mais uma teórica. Do Enem, tá? Enem 2014. Foi o ano que eu fiz a prova do Enem. Essa aqui caiu lá na minha prova, ainda bem, porque era uma questão facinha e já garantiu mais um pontinho lá para mim. Na antiguidade, algumas pessoas acreditavam que no lançamento oblíquo de um objeto, a resultante das forças que atuavam sobre ele tinha o mesmo sentido da velocidade em todos os instantes do movimento. O Enem sempre faz um texto com um bocado de palavra difícil para você se confundir. O que é que ele está dizendo? A galera das antigas achava que a força que atua na bola durante o lançamento ela é igual à velocidade, aquele vetorzinho que vai ficando troncho. Igual aquele primeiro slide lá. Deixa eu mostrar para vocês. Primeiro slide. Eles achavam que era assim, ó. Deixa eu só dar um Shift F5.
Eles achavam que a força que atuava na bola era assim, ó. Aqui está a força, aqui está a força, aqui está a força, aqui está a força, aqui está a força. Ou seja, a força vai mudando durante o deslocamento. Era isso que eles achavam, beleza? Aí ele vai perguntar: isso não está de acordo com as interpretações científicas atualmente utilizadas para explicar esse fenômeno. Desprezando a resistência do ar, é claro, senão ia dar um baita problema para a gente. Qual é a direção e o sentido do vetor força resultante que atua sobre o objeto no ponto mais alto da trajetória? Beleza. Aqui eu assumo uma coisa. Essa questão ela envolve um pouquinho também do conceito de força que a gente vai ver em dinâmica. Mas eu acho que dá para a gente trabalhar. Vê só. Quando a bolinha está lá em cima, e isso a gente, tipo, a gente já ouviu falar de força uma vez na vida, dá para a gente lembrar um pouquinho. A bolinha chegou no ponto mais alto. Existe alguma força atuando ali? E se existe, qual é a força que atua nessa trajetória aí? Qual é a força que tem trabalhando nessa bolinha? Essa é uma pergunta boa. Essa é uma pergunta boa. Qual vai ser a força? Durante toda a trajetória só tem uma força atuando. Velocidade? Não. Lembre que velocidade é velocidade, força é força. São coisas diferentes. Eu quero saber qual é a força que tem lá. João Lucas, gravidade. Tem a ver com a gravidade. Força gravitacional, exato. Essa forcinha gravitacional ela tem um nome. Amor, qual é o nome que a gente dá para a força gravitacional, amor, que exerce no corpo? Qual é o nome, amor? Tá vendo? A bichinha tá envergonhada. Ela não quer dizer, vá, você sabe, eu sei que você é um menino inteligente. Qual é a força? Que a gente tá na balança, qual é o nome? Fala alto pra eu escutar. Essa bicha é toda envergonhada, pia. Força peso, pessoas. A força gravitacional é que a gente chama de força peso, beleza? Então, durante toda a trajetória, só tem uma força atuando naquela bolinha, que é a força peso. Agora me responda. Essa força, ela está em que direção, em que sentido? É uma força que está na horizontal? É uma força que está na vertical? Ela puxa a gente para cima, para baixo? Como é essa força peso? Vertical, beleza. Para cima ou para baixo? Rapaz, se vocês disserem que a força peso é para cima, eu vou estar com medo da realidade que vocês estão vivendo. Que a gente, o planeta puxa a gente para cima e fica todo mundo flutuando aí, muito louco, igual um balão de hélio. É para baixo, né? A força peso é vertical para baixo. Então, a gente sabe, a força em qualquer ponto da trajetória, é vertical para baixo. Bora olhar as alternativas? Letra A, indefinido, pois ele é nulo, assim como a velocidade vertical nesse ponto. Essa aqui é para pegar o cara distraído. Aquele famoso toma distraído, tá ligado? Porque tu vai dizer, meu irmão, velho, a velocidade é nula, né? Então a força também é. Então tu marca e errou. Não, pessoas. A força não é nula. A força que tem em todo movimento é a mesma força. É a força peso, vertical para baixo. Letra B. Vertical para baixo. Pois somente o peso está presente durante o movimento. Glória a Deus, está coberto de razão. Alternativa B. A letra C diz: horizontal no sentido do movimento, pois devido à inércia o objeto mantém seu movimento. Mas só, pensa, é porque às vezes a gente lê e a gente não pensa. Ele está dizendo que tem uma força. Pensa que a força é alguma coisa que está empurrando ou puxando a bolinha. Tem uma força horizontal acompanhando o movimento, pirra. Isso é coisa do inimigo, minha gente. É como se tivesse um fantasminha camarada empurrando a bola na horizontal. Isso aqui é coisa de atividade paranormal. Não tem não, tá? Inclinada na direção do lançamento, pois a força inicial que atua sobre o objeto é constante. Se a força, na moral, olha para mim aqui, olha para minha mão. A força ela é constante e inclinada. A bola ia subir ao infinito e além. Ia-se embora, pirrar. A força ia se embora, a bola ia ao infinito e além, pirrar, e já era. Ela nunca ia cair, porque a bola cai justamente porque a Terra está puxando ela para baixo. Por isso que a bola faz essa trajetória parabólica. Se a força está assim, ela vai-se embora e já era, pirra. Vocês falaram no chat alguma coisa. Eu morro de rir com essa não. É porque a gente faz uma mescla, a gente tem que ter uma mescla de física com stand-up e aí dá certo, é mais fácil de entender. Olha a letra E. Inclinada para baixo e no sentido do movimento, pois aponta para onde o objeto cairá. Isso aqui é um bagulho muito louco, né? Você imagina, tem uma força aí, ó, tá apontando lá para onde o objeto cai. Não faz muito sentido, não. A gente sabe que a única força que atua nesse movimento é a força peso. A força peso, ó, eu não sei muita coisa da vida. Mas uma certeza que eu tenho é que ela aponta para o centro da Terra. E no referencial da gente, o centro da Terra é para baixo, tá bom? Isso é até um problema, e aqui falando um adentro que é muito engraçado, se a gente fosse ter um modelo, por exemplo, de terra plana. Imagina um modelo de terra plana.
A gente tem a Terra tipo um disco, e a força gravitacional ela aponta para o centro de massa. Então, se esse disco ele é uniforme, a força gravitacional ia estar apontando para o centro da Terra plana. Então, à medida que você fosse caminhando para as bordas da Terra, você teria uma força ali puxando para o centro. Então, você ia ter que fazer o tipo prédios, casas, tudo inclinado para compensar a gravidade que ia estar puxando para o centro do disco. Tipo, o modelo de Terra plana teria uma grande dificuldade em explicar esse tipo de força, mas não importa, porque eles dizem assim, não, gravidade não existe. Eu tava vendo um vídeo muito engraçado, é porque eu gosto de me mutilar cerebralmente, mentalmente, sei lá, eu invento palavras. Eu gosto de fazer uma tortura mental comigo mesmo. Aí eu tava assistindo um vídeo, cara, eu creio que a Terra é plana, mude minha ideia. Aí o cara falava assim, ó, a gente não tem nenhuma demonstração que existe uma força gravitacional, não tenho como provar. Fico imaginando, se eu tivesse sentado do lado dele, eu pegava uma caneta, um estojo, fazia assim, ó, pronto, caiu. Tá vendo que tem gravidade, infeliz? Se caiu é porque tem gravidade. Então, pronto. Amanda, já vi. Mano, vocês perdem tempo vendo esse tipo de coisa. Não vou julgar, porque eu faço a mesma coisa. Até certo ponto é engraçado. Mas, por outro lado, preocupante. Então, saiu uma pesquisa dizendo que 7% da população brasileira acredita que a Terra é plana. Isso é uma coisa complicada, rapaz. A moto acredita que a Terra é plana. Se tu acreditar que a Terra é plana, eu vou te deixar. Ela tá rindo ali, eu vou virar, que ela vai mostrar tu rindo. Olha a carinha dela de não. Se tu acreditar que a Terra é plana, eu te deixo, viu? Eu não posso namorar com a pessoa que diz que a Terra é plana. Mas uma questãozinha teórica, eu vou fazer essa e uma de conta e vai ser a saideira. Questão da PUC também, olha. Uma esfera de aço é lançada obliquamente com pequena velocidade, formando um ângulo de 45 graus com eixo horizontal. Se por acaso ele perguntasse de alcance, olha, lançamento de 45 graus, alcance máximo. Percebe que os bizus teóricos são muito importantes. Durante sua trajetória, desprezando-se o atrito com ar, pode-se afirmar que... O que é que se pode afirmar? Vamos lá. Letra A. A velocidade é zero no ponto de altura máxima. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? A velocidade é zero na altura máxima? Botem aí no chat. Falso. Falso. Duas pessoas acham que é falso. Ainda bem, né? É aquele negócio. A gente cai na cilada do inimigo, rapaz. Para não cair nunca mais. Ou às vezes a gente cai de novo, mas o importante é aprender com os erros. A velocidade não é zero na altura máxima. O que é zero na altura máxima é VY. Vou repetir pela milésima vez. Eu repito tanto isso aí. Você vai dormir hoje, você vai sonhar. Você vai estar no seu sonho lá muito louco. Eu vou aparecer. Ei, tu lembra que VY é zero na altura máxima? Então lembra, não é zero a velocidade. A velocidade Y. A componente vertical. A velocidade toda não. Letra B. Olha como essa questão é ardilosa, rapaz. O inimigo, ele quer lhe enrolar. Ele não quer que você entre na universidade pública, federal ou estadual. Ele quer que você se ferre. Então, olha o que ele vai fazer. Letra B. A componente vertical, ele tem que especificar, tem, tá? Nesse caso, tem. Se ele fala a velocidade é zero, a velocidade vetorial é zero, tudo isso, quando ele fala esses termos, ele está falando da velocidade toda. Então, não é zero. O que é zero é a componente vertical. Então, ele tem que deixar claro. Ou ele vai falar VY é zero, ou ele vai falar normalmente a componente vertical da velocidade é nula. Mas ele tem que dizer que é a componente vertical. Se ele só disser que é a velocidade, que é o vetor velocidade, tudo é mentira. Só a componente vertical, beleza? Tem que ser bem claro, senão nem caia nessa. A letra B vai dizer: a componente vertical da velocidade mantém-se constante em todos os pontos. V ou F? Bota aí no chat para ver. Verdadeiro ou falso? A componente vertical da velocidade é constante durante todo o movimento? E aí, pessoas? A hora de errar é essa, viu? O erro que você comete aqui é o que você não comete no Enem. Verdadeiro, falso? Galera tá dividida. João disse que era falso. Pessoas, essa questão aqui, ela é ardilosa, rapaz. Essa aqui, ela lhe ilude mais do que sua mãe quando você era pequeno, dizendo que na volta ia comprar. Essa daqui, ela bota umas cascas de banana. Tão miserável, tão miserável.
que, meu irmão, essa daqui é a que tem as maiores cascas de banana. Por isso que eu sempre boto essa questão. A componente vertical da velocidade é constante? Não. A componente horizontal é constante. Lembra, horizontal é Vx. Vx, ó, eixo X não tem aceleração, velocidade constante. No eixo Y tem gravidade, a velocidade muda. Então, a componente vertical muda. A componente horizontal é constante. Eu tô com o nariz entupido, por isso que eu fico com esse paninho. Então, a componente vertical é constante? Não. Olha a letra C. A componente horizontal é variável? Não. Ele troca. A horizontal é constante e a vertical é variável. Aí ele vai e joga ao contrário os conceitos aí, porque tu se embanando, tu diz, eita, eu acho que é mesmo. Aí tu vai e cai. Então eu já boto para tu não cair, não cai nessa, em nome de Jesus. A componente vertical muda, isso sim é uma cilada. Com certeza, rapaz. Como diz o meme, isso é cilada, amigo. Foge que é cilada. Isso aí, rapaz. Você olha, você pensa que é verdade na mesma hora. E não é só essa casca de banana, não, viu? Todas têm muita casca de banana. A letra A dizia que a velocidade é zero. Só que é só VY. A letra B diz que a componente vertical é constante. Mentira, é a horizontal. A letra C diz que a componente horizontal é variável. Mentira, é a vertical. Olha a letra D. O vetor velocidade é o mesmo nos pontos de lançamento e de chegada. Isso é verdade? Percebe que numa questão dessa a gente revisa todos os tópicos teóricos que eu falei. E aí? O vetor velocidade é o mesmo no lançamento e na chegada? Tomem cuidado em nome de Jesus. Eu falei que o módulo era o mesmo. E eu falei exatamente isso, está gravado para provar. O vetor não é o mesmo. Eu disse, olha, no lançamento o vetor está nessa direção e nesse sentido, na chegada é outra direção e outro sentido. Então, o valor é igual, digamos, saiu com 50 metros por segundo, chegou com 50 metros por segundo. Mas vetor, bota na tua cabecinha, vetor é a seta. A seta não é a mesma. Para um vetor ser igual ao outro, ele tem que ter mesma direção, mesmo módulo, mesmo sentido. Os vetores não são iguais. Se ele botasse o módulo da velocidade, aí o módulo da velocidade tá de boa. Aí o vetor velocidade é erradíssimo, meu velho. Nem tenha medo, tá errado. Então, pega todas as cascas de banana, tá em uma questão só, meu velho. É essa daí. Aí lá na última, lá na letra E, depois que você já caiu em alguma casca de banana, ele bota certa. Se ele botasse isso na letra A, você matava de cara. Olha, a componente vertical da velocidade, componente vertical específico, específico. Componente vertical da velocidade é nula na altura máxima. Agora sim. Agora eu não tenho que discordar. Isso aqui é completamente verdadeiro. Alternativa correta, letra E, pessoas. Vem como tem todas as cascas de banana em uma questão só. Essa questão aqui é a mais ensaboada. É uma das mais sorrateiras que eu já vi na minha vida. De todas as questões de prova de vestibular, essa questão aqui da PUC é uma das mais fuleiragens. Porque tem toda a casca de banana, toda a alternativa é uma casca de banana. E é tudo casca de banana bem elaborada, rapaz. É sofisticado o negócio. Não é essa besteirinha, não. Então, essa daqui é fuleiragem, tá? Bora fazer uma saideira? Vocês já querem almoçar? Mas a saideira não vai ser essa daqui, não. A saideira vai ser essa daqui. Beleza? Olha o que ele diz. A bala de um canhão com massa de 15 quilos é lançada com velocidade de 1.080 km por hora. Primeira coisa, pessoas. Para que ele te deu essa massa? Para nada. Ele te deu isso aí para te atrapalhar. Em algum momento que a gente está trabalhando aqui em cinemática, eu falei de massa? Nenhum momento. Em cinemática, a gente nem toca na palavra massa. A gente finge que massa nem existe em cinemática. Então a gente só vai falar de massa lá na dinâmica, rapaz. Lá na dinâmica, que eu acho que aula que vem a gente termina a cinemática com movimento circular e transmissão de movimento circular, e na outra aula a gente começa a dinâmica, que é o estudo das forças. Então, lá na dinâmica, com leis de Newton, com tudo isso, lá a gente vai poder falar de massa e tudo mais, vai ter interferência. Mas massa aqui não serve de nada. Ele só te deu para tu se embananar. É lançado com a velocidade inicial, V0, 1.080 km por hora. Tem que transformar em metro por segundo, né? Mesmo que a resposta está em quilômetro, olha, mas a gravidade está em metros por segundo ao quadrado. Então eu tenho que transformar esse cara em metros por segundo. Determine o alcance horizontal máximo do projétil para o caso de um ângulo formado entre o canhão e a horizontal ser de 15 graus. Ele quer saber o alcance quando o ângulo é de 15 graus. Tranquilo? Se você já anotou minha tabelinha, você sabe transformar isso de cara.
Na minha tabelinha, se você não anotou, anote agora. Como transformar a velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo? Faça uma tabelinha, bote de um lado. Bote desse lado aqui, metro por segundo. Desse lado, quilômetro por hora. São as que mais caem, tá bom? Metro por segundo, quilômetro por hora. Em metro por segundo, tu bota 10, 20 e 30. 10, 20 e 30. Quilômetro por hora. 10 vai corresponder a 36 quilômetros por hora. 20 vai corresponder a 72 quilômetros por hora. 30 corresponde a 108. Então, olha, 10, 20 e 30, 36, 72, 108. São os que mais aparecem. Então, olha, aqui eu tenho 108. Não, eu tenho 108 e um zero no final. Se fosse 108, ia ser 30 metros por segundo. Com um zero no final, vai dar 300. Só muda, é 108 com um zero no final. Então, é 30 com zero no final. Morreu. Pra quê? Por que choras matemático quando a gente faz esse tipo de conta? Mas sendo formal, você divide por 3,6 e dá 300. Como eu disse que ia dar. A tabelinha ia poupar você de fazer essa conta. Tá bom? São remediantes mais reais? São. Sempre cai esses. Sempre. 36, 72 e 108. 36, 72 e 108. Corresponde a 10, 20 e 30, tá bom? Esse lado que tem 36, 72 e 108 é quilômetros por hora. Do outro lado, que é 10, 20 e 30, são metros por segundo, beleza? Sempre cai esses. Tem o que cai às vezes, que é o de 15 metros por segundo, tá? Mas não é sempre não. Repito. Tu bota metro por segundo, quilômetro por hora. Traça no meio, faz 3 espacinhos. Em metros por segundo, tu põe 10, 20 e 30. 10, 20, 30. Quilômetro por hora, tu vai botar 36, olha, 10 metros por segundo corresponde a 36 quilômetros por hora. Então, 10 para 36. 20 metros por segundo vai corresponder a 72 quilômetros por hora. 20 está para 72. E 30 metros por segundo vai corresponder a 108 quilômetros por hora. Então, é 36, 72, 108. Aqui a gente pode resolver pela tabela. 108 ia ser 30. Só que aqui tem um zero no final. Então fica 30 com um zero no final. 300. Morreu o boi. Para que fazer conta? A gente tem que se livrar das contas, minha gente. A gente tem que fazer um protesto para um mundo sem contas. Quanto mais simplificar, melhor. Então, 300 metros por segundo. Ele quer alcance. Oxe, joga no pai que a gente resolve. Alcance, olha, V0 ao quadrado, sendo de duas vezes o ângulo, ó, o ângulo 15 graus. Tanto que ele te deu seno de 30, tá vendo? Por que ele te deu seno de 30? Porque daqui vai ser 2 vezes 15. 2 vezes 15 dá 30. Então, 300 ao quadrado, seno de 30 graus dividido por 10. Olha, seno de 30 graus é 1/2, tá bom? 300 ao quadrado, tu pode fazer o seguinte. 3 ao quadrado dá 9. Eu tenho 2 zeros, vai ficar 4 zeros. Eu boto potência de 10. 9 vezes 10 é a quarta, tá? Eu acho mais prático trabalhar com essas notações. Então, eu tenho 9 vezes 10 a quarta, 1/2. João, eu posso botar 0,5? Pode. O problema é que eu sou da religião das frações. Eu odeio o número decimal. Então, quanto mais impossibilidade de usar essa porcaria, eu não uso. Porque número decimal mais atrapalha do que ajuda. Então, bota aqui, ó, meio. Dividido pela gravidade, que é 10. Como é que a gente resolve isso? Fácil. Vê só, 10 a quarta por 10 dá 10 a terceira. 10 a terceira é 1.000, pessoal. Então, aqui eu tenho 9.000. 9.000 vezes meio, ó, metade de 9.000 é 4.500. 4.500 metros é 4,5 quilômetros. Matamos a questão alternativa C. Pessoas, tiveram dúvidas? Se tiverem dúvidas, botem aí no chat. Se não, estão liberados para a gente almoçar. Essa foi a nossa saideira, beleza? Fizemos algumas questões, focamos bem nas teóricas para revisar os conceitos e fizemos uma questãozinha aí de conta de alcance que pode facilmente aparecer numa prova sua do Enem, tá? Então fiquem ligados nessas fórmulas que eu disse que era importante. Olha. Alcance e altura máxima. O Enem pode cobrar. Esse novo estilo de Enem pode cobrar. Esse ano especificamente a gente fica num dilema. Porque o ano passado o Enem veio mais pesado, só que esse ano tem a tendência dele aliviar um pouco, tendo em vista que as aulas foram prejudicadas. Então pode ser que o Enem tire o pé aí desse acelerador e ele diminua um pouco o nível. Mas, em compensação com o ano passado foi bem tromba. Eu acho que dos últimos anos que eu vi, a prova de física do ano passado é uma das mais difíceis. Tanto que eu e outros professores de física que trabalham comigo, que eu converso muito, Carlos, Fábio Uley, Péricles, Eduardo Pérez, um bocado de professor de física que a gente trabalha junto, que a gente conversa, é o seguinte, que a gente mudou até o estilo de ensino para Enem.
A gente está pegando um pouco mais pesado nessa preparação, porque o Enem veio mais pesado ano passado. Tinha questão, rapaz, que tinha coisa na prova do Enem ano passado, que eu só vim saber que aquela palavra existia numa graduação de física. E tem algumas que a gente via no quarto período, quinto período da graduação. Então, tem coisas que a gente tem que abordar mais aprofundado. Então, eu estou puxando mais algumas coisas por causa disso, tá? Eu sempre digo, olha, se você se prepara, é aquela dica da vovó, né? Você faz uma festa, vai comprar um salgadinho, é melhor sobrar do que faltar. Então, você vai fazer um vestibular de Enem, é melhor você estar preparado para mais do que para menos. É melhor sobrar do que faltar, né? É melhor você passar com folga do que não passar ou passar chorando. Eu tenho uma aluna minha que ela fez o. Trabalhou comigo no pré-vestibular. Trabalhou não, foi minha aluna no pré-vestibular há 2 anos atrás. Ela chegou para mim e disse: professor, olha, eu quero passar, mas eu quero passar com emoção. Eu quero entrar na última vaga. Não é que a miserável passou na última vaga, não é emoção da bichinha. Ela passou no rabo da fila. Ela disse: eu quero passar com emoção. Aí depois no dia, né, eu encontrei com ela para tirar a sobrancelha. Ela falou: professor, nunca mais eu quero fazer isso de passar com emoção, não. Aí eu disse: meu irmão, o importante é passar. A pessoa que entra em primeiro e a pessoa que entra em último está na mesma sala de aula. O importante é você entrar. Então, beleza, pessoal, vou interromper a gravação